Muito obrigado, querido amigo Alanar, pastor Alanar, nobre colega, porque agora é mestre Alanar, né? Está se preparando para o doutorado, imagino eu, né, Alanar? Tá? Preparando para um projeto de tese aí. Minha gratidão, meus queridos irmãos, minhas irmãs, pelo convite. É bom retornar a esta igreja, é bom retornar a esta cidade, tão distante assim de onde eu labuto, né? Ali na região sudeste, mas é bom rever vocês. Alguns aqui nos encontramos em outros espaços. Muito bom saber o que Deus está fazendo nesta região do nosso Brasil. Eu fui convidado aqui para falar sobre Daniel, e eu vou falar sobre Daniel daqui a pouquinho, mas antes eu queria fazer uma pequena sugestão para você. Você ouviu na fala de apresentação que eu desenvolvo algumas atividades, e uma delas é um canal no YouTube. E eu desenvolvo esse canal desde a pandemia. Eu comecei a fazer isso no meio da pandemia, porque na pandemia nós precisamos falar sem sair de casa, né? E uma das formas de fazer isso é pela internet. Quem não sabia fazer, teve que aprender a fazer. Então, fiz lá um canal, e por meio deste canal eu publico vídeos relacionados com as minhas aulas, minhas palestras, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu publico. O canal se chama Espiritualidade Apocalíptica, está lá no YouTube, mas ele está no meu nome, Valtair Miranda. Eu vou pedir a você, então, se você puder, para dar um pulinho lá agora, lá no canal. Olha, pega o seu celular aí, faz isso aqui agora. Não é pecado não, pastor Ana, pode pegar. Pode pegar o seu celular. Abra no aplicativo YouTube aí. Escreva meu nome, Valtair Miranda. Vai aparecer um canal aí. Vai aparecer um canal. Vai aparecer essa cara aqui. Essa cara aqui vai aparecer. Bem que a cara que vai aparecer está sem barba aí, mas não tem problema não. Às vezes eu estou sem barba, às vezes eu estou com barba, mas vai aparecer uma carinha igual essa aí. É o meu canal. Hoje, enquanto eu vinha para cá, no avião, eu editei um vídeo e postei assim que eu cheguei em Recife, esperando o voo para Mossoró. O nome do vídeo que eu postei hoje é Martírio na Fogueira. Eu estou falando desde semana passada sobre martírio da igreja, martírio dos crentes, martírio desde a antiguidade. Vou falar sobre martírio durante várias semanas. E eu coloquei hoje um vídeo falando sobre martírio, o martírio de Policarpo. Encontrou aí? Achou? Dá um joinha para mim. Achou? Então, você encontrou? Vou pedir para você se inscrever no canal. Faça isso agora. Se inscreve aí no canal aí. Se inscreve aí no canal. Por quê? Porque eu gostaria de continuar conversando com você depois que eu fosse embora. E uma maneira de eu continuar fazendo isso, pastor Laná, é por meio desse canal. Depois que eu for embora, eu vou continuar postando coisas aqui e você vai continuar recebendo as notícias, os textos, os vídeos. Meus irmãos, são palestras e aulas relacionadas com o quê? Sobre o que eu falo? Eu falo sobre Bíblia, eu falo sobre escatologia, eu falo sobre Daniel, sobre o Apocalipse de João, eu falo sobre a literatura apócrifa, eu falo sobre espiritualidade. São os temas que eu desenvolvo nesse canal aqui. Imagino que um destes assuntos deve interessar a você. Então, se inscreva no canal, porque você vai receber toda semana um vídeo meu sobre este assunto. Por exemplo, o vídeo de quarta-feira, que eu posto 2 vídeos por semana, se chama Escatologia, número 2. Tem 58 minutos de duração, falando sobre o quê? Escatologia, fim do mundo. Ora, você veio me ouvir aqui, e você vai me ouvir falando durante 40 minutos aqui, hoje à noite. 40 minutos mais ou menos, tá? Você tem esse vídeo gravado aqui de 58 minutos para você ouvir quantas vezes quiser, a hora que quiser. É só clicar no botãozinho e você vai ouvir essa palestra sobre escatologia. Número 2, são 19 vídeos gravados. Esse aqui é o 2. Vou colocar 19, um a cada quarta-feira. E esse material está aí para você pegar e ouvir e compartilhar com quem você acha que pode interessar-se por este assunto. Escatologia, fim do mundo, intervenção de Deus no fim da história, volta de Jesus, milênio, situação de Israel, guerra, anticristo. São temas que eu acho que interessam a você, porque você está aqui para me ouvir falar sobre Daniel. Então, eu queria que você se inscrevesse. Não custa nada, aperta esse botãozinho aí e você se inscreve no canal, para receber depois os próximos vídeos. É só isso, mais nada. Eu só quero continuar falando com você essas coisas que pastor
gosta, né? O pastor gosta de ser ouvido. Porque falar para ninguém ouvir não, né, não faz muito sentido. Eu gostaria muito de continuar conversando com você, então faça isso aí. Pois bem, Daniel. Daniel é o tema nosso. Eu vou falar com você sobre Daniel, já tem ali o tema de hoje à noite, como adorar no dia ruim. Eu quero só contextualizar para você o que está acontecendo aqui nesse momento, enquanto Daniel está vivendo estas histórias que nós vamos estudar hoje, amanhã e domingo também. A história de Israel não é tão antiga assim quando você compara com outros povos da antiguidade. Quando você olha, por exemplo, para o Egito, a história do Egito começou em meados de 3000 a.C., quando um grupo de povos se reuniu em torno do rio Nilo. 3000 a.C., mais ou menos, já tinha gente ali em torno do rio Nilo, o Egito, dos faraós. A história dos povos da Mesopotâmia, mais antiga ainda que do Egito, em meados de 4000 a.C., 4500 a.C., já tinha gente ali entre o Tigre e o Eufrates, constituindo cidades-estados, como esta que nós vamos estudar e encontrar no livro de Daniel, que é a Babilônia. 4500 a.C. tem lá já grupos e povos se reunindo ali em torno daqueles dois rios, o Tigre e o Eufrates. Na Grécia, 2000 anos antes de Cristo, já tem gente lá se mexendo para um lado e para o outro, constituindo cidades-estados também. Mas em Israel, a história começou depois. A história que nós pensamos é desenvolvimento de nação, desenvolvimento de povo. Começou quando? Começou quando se organiza um reino ali. E quando é que o reino foi organizado? O reino foi organizado por Saul. Depois das tribos vem Saul, depois vem Davi, e vem Salomão. E quando é isso? Quando é que é Saul, Davi e Salomão? Em meados do ano 1000. Em torno do ano 1000, começa a história deste povo enquanto nação, a nação de Israel. Mais ou menos no ano 1000 ali começou. E durou, como nação única, por pouco tempo. Depois que Salomão morreu, o filho dele, Absalão, foi o Roboão, né? O filho dele, o Roboão, resolveu dividir. O reino ficou com 2 tribos e meia, e as outras ficaram com um outro monarca, e esse outro monarca com o restante das tribos. Reino do Norte, Reino do Sul. O povo agora está dividido em 2 reinos. E não são 2 reinos grandes, são 2 reinos pequenos. Quando você olha para a Palestina, não é um território tão grande assim. Já era pequeno, quando comparado, por exemplo, com a Mesopotâmia ou com o Egito. Divide em 2, fica menor ainda, né? Se era fraco, enfraquece mais. E é o que acontece. Esses 2 pequenos estados se tornam fracos quando comparados com os outros que estão crescendo e se desenvolvendo ao redor. Em especial, um chamado Assíria. A Assíria se expande na direção da Palestina. Muito obrigado, irmã. Se expande na direção da Palestina e ela acaba conquistando o Reino do Norte. O Reino do Norte desaparece no ano de 721. No ano de 721, o Reino do Norte e aquelas 10 tribos lá do norte, com capital lá na Samaria, desaparecem. Eles foram desterrados pelos assírios, que são, naquele momento, o poder mais relevante do Oriente, né? Da região oriental. A Assíria chega a ir na direção de Jerusalém, cerca Jerusalém, mas não consegue fazer a derrota do Reino do Sul, precisa voltar o seu rei naquele momento, e no momento que volta não retorna para sitiar mais Jerusalém, porque um outro poder se levantava contra os assírios. E esse poder que se levantava contra os assírios se chama Babilônia. A Babilônia começa a se expandir na direção dos assírios. E os assírios então esquecem o reino de Judá, porque precisam se ver com a Babilônia, que está crescendo, está se desenvolvendo. Isso dá certo fôlego para ajudar a sobreviver um pouco mais. Em 721, então, foi a queda de Samaria, o Reino do Norte, e o Reino do Sul sobrevive, mais ou menos, por 100 anos, sem ser incomodado pelos assírios, porque os assírios estão brigando com os babilônicos. A briga termina com a derrota dos assírios. A Babilônia agora
é senhora de boa parte do antigo reino assírio. E ela olha para a Palestina e para os outros poderes que estão ali perto. Porque nesta época, quando alguém conquista uma cidade, quer conquistar a próxima. Não basta apenas aquela. Então, conquistou a Síria, quer conquistar a região inteira, quer descer em direção à Palestina. Naquele momento ali, o rei de Judá é Josias. Josias é um rei que você conhece pelas histórias, que fez uma reforma religiosa em Judá. Depois de vários reis e monarcas ruins, distantes de Deus, Josias resolve promover uma reforma religiosa, porque você conhece o texto bíblico, né? Ele encontrou, ou quem reformava o templo, encontrou um trecho da Torá, da Bíblia, dentro do templo, perdido. Aquele livro foi lido e aquilo promoveu uma comoção geral, e ele promove, depois disso, a reforma religiosa, limpando o país de postes idólatras, de cultos idólatras e outras coisas mais. O reino está se voltando para Javé. O povo olha para Deus mais uma vez. Os profetas começam a ter esperança. É bonito isso. É um momento bonito da história do povo. Finalmente o povo está olhando para Deus. Depois de tanto tempo de sequidão, o povo está olhando para Deus mais uma vez. Mas isso não dura muito. Porque no ano de 609, o Egito, um faraó chamado Neco, resolveu brigar contra os babilônicos. Veja, a briga não era com Judá, era entre o Egito e a Babilônia. O faraó Neco resolveu sair lá do Egito e ir na direção da Babilônia para enfrentar os babilônicos. A briga era entre Babilônia e Egito. E não é que o Josias resolveu se meter? O que ele faz? Como o faraó tinha que atravessar o território de Judá para ir na direção da Babilônia, Josias para na frente, querendo impedir o avanço dos egípcios, querendo deter o faraó Neco. Na batalha de Megido, ele foi derrotado e morto no ano 609. Foi um banho de água fria na reforma religiosa. O povo agora recebe o corpo de Josias sem saber o que fazer. Estava tudo indo tão bem e agora o rei morre. Morre o rei Josias, no lugar dele assume o filho dele, Joaquim, é o nome do garoto. Era um jovem ainda. O faraó avançou um pouquinho mais, foi até a Síria, até a região da Síria, que era a Síria no passado. Convocou o filho do Josias lá para dar satisfação, porque o pai dele tinha parado na frente para impedir a ida dele na direção da Babilônia. Destituiu o rapaz, o Joaquim, e colocou no lugar dele o Jeoaquim, o irmão, para ficar no lugar dele. Então, o que está acontecendo aqui agora é que o Egito se torna senhor de Judá. Deste momento em diante, Judá não é mais autônomo, não consegue nem mais dizer quem é o seu rei. É o Egito que definiu quem será o rei de Judá. Será Jeoaquim e não Joaquim. Por que ele fez isso? Porque ele quer controlar Judá. Ele quer ser senhor de Judá. O faraó Neco agora quer deter o controle sobre aquela região. Isto fica deste jeito até meados de 597, quando Nabucodonosor agora resolve brigar contra o Egito para valer. E para brigar contra o Egito para valer, ele tem que atravessar Judá. Ele tem que passar por cima de Judá. E nesse momento, ele destitui o Joaquim e coloca no lugar um homem chamado Sedecias, para ser um fantoche de Nabucodonosor ali na Judéia, né? Ele leva também cativo um grupo de jovens, nobres, pessoas de formação cultural da Judéia para a Babilônia. É a primeira vez que Nabucodonosor invade a região e leva um grupo de cativos para a Babilônia no ano de 597. E coloca no lugar Sedecias. Judá agora ainda existe, Jerusalém ainda existe, o templo ainda existe, mas não é mais agora de domínio egípcio, e sim de domínio babilônico. Trocou de senhor apenas. O senhor agora é Nabucodonosor. 597.
10 anos depois, 587, Sedecias se revolta contra Nabucodonosor. Organiza um motim e acha que pode brigar contra a Babilônia. Jeremias, o profeta que você conhece, está dizendo o tempo todo para Sedecias: não vai brigar. Deus não quer isso. Mas ele está alimentado e instigado por um grupo de profetas que diz: não, Deus não vai deixar que o povo seja derrotado pela Babilônia. Esse grupo de profetas que estão tirando Sedecias do sério convence Sedecias, ele se rebela. Nabucodonosor vem e em junho do ano 587, ele cerca Jerusalém, um cerco terrível, vai matar de fome muita gente, porque o cerco durou um bom tempo. Invade Jerusalém, queima a cidade, destrói o templo e leva cativo um outro grupo de judeus, nobres, jovens, gente que sobrevive à guerra. Nabucodonosor mata alguns e leva outros cativos. Quem fica na terra? Quem não tem potencial de rebelião. Não tem nem mais rei em Judá. Não tem capital. Jerusalém está no chão, destruída. Não tem templo. O templo não existe mais. Não sobra nada, gente. Joga tudo no chão, taca fogo. A liderança inteira ou morre ou é levada para a Babilônia. E é neste momento que eu convido você a ler Daniel 1 comigo. Abra a Bíblia nesse momento aí comigo, em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Você pode ler na sua Bíblia, mas eu vou ler na minha versão, que é uma versão que eu mesmo traduzi. Então, é uma tradução pessoal do texto, tentando manter uma certa estrutura ainda hebraica desse texto, né? Mantendo uma certa lógica do texto original. Uma tradução pessoal, você acompanha na sua própria, para verificar, de repente, como eu fiz a minha tradução aqui. Daniel 1. Diz assim o texto: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, até Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos, e também alguns artefatos da casa de Deus, os quais ele levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus. Ele entregou os artefatos para a casa do tesouro de seu Deus. Lembra da história que eu estou narrando para você até agora? Este é o momento em que ele chega, destitui Jeoaquim e coloca Sedecias no lugar. Nesse momento aqui, a cidade ainda está de pé, o templo ainda está de pé, ele não destruiu a cidade, ele só deixou Sedecias no lugar e voltou para a Babilônia com um grupo de jovens levados junto com ele. E entre estes vai o nosso Daniel. E instruiu o rei Aspenaz, o chefe dos eunucos, para trazer alguns dos filhos de Israel, uns dentre os descendentes do rei e outros dentre os nobres, homens jovens, nos quais não houvesse nenhuma mancha, mas de boa aparência, dotados de toda a sabedoria, conhecimento para entender rapidamente, habilidade para servir no palácio do rei, para que aprendessem a língua e a literatura dos caldeus. O rei definiu para eles diariamente a provisão das suas delícias e do seu vinho, e um treinamento de 3 anos para que, no fim deste tempo, eles viessem a servir diante dele. Estavam entre estes os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu novos nomes. A Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, a Misael o nome de Mesaque, a Azarias o nome de Abidnego. Propôs, entretanto, Daniel em seu coração que não se contaminaria com a porção das delícias do rei, nem com o seu vinho. E ele pediu assim ao chefe dos eunucos que não se contaminasse. E Deus trouxe Daniel para dentro do favor e boa vontade do chefe dos eunucos. Mas disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu temo, meu senhor, o rei, que determinou a sua comida e bebida. Por que razão ele veria as suas faces parecendo piores que os jovens homens que são de sua idade? Isso colocaria em perigo minha cabeça diante do rei. Então disse Daniel para o cozinheiro que tinha sido colocado pelo chefe dos eunucos sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: teste, por favor, seus servos por 10 dias e os deixe apenas com alguns vegetais para comer
e água para beber. Examine então diante de ti nossa aparência e a aparência dos jovens, homens que comem da porção das delícias do rei, e como desejares, trate seus servos. Ele consentiu com eles nesta questão e os testou por 10 dias. No fim dos 10 dias, pareceu que suas aparências eram melhor. Estavam mais gordos que todos os jovens homens que comeram da porção das delícias do rei. É gordo mesmo, tá? Eu traduzi assim para ficar igualzinho está no texto original. Estavam mais gordos. Assim o cozinheiro levou embora as porções das delícias e o vinho que eles deveriam beber e lhes deu vegetais. Deus deu a estes 4 jovens conhecimento e destreza em toda a literatura e sabedoria. Já tinha Daniel entendimento de todas as visões e sonhos. Versículo 18 agora. Quando no fim dos dias determinados pelo rei para que fossem trazidos até a sua presença, levou-os o chefe dos eunucos até Nabucodonosor. Entrevistou-os o rei, e ninguém foi encontrado entre todos, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Assim, eles serviram diante do rei. Em toda questão de sabedoria e entendimento, lhes examinou o rei, e ele os encontrou 10 vezes, mais do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o reino. Então Daniel continuou até o ano 1º de Ciro, o rei. Até aqui, neste momento. Quero orar com você aqui agora. Senhor, nós clamamos para que esta palavra atinja cada crente em Jesus Cristo nesta noite. Que esta palavra alimente, que esta palavra instrua e dê sabedoria. Nós pedimos isso, amparados, ó Deus, pelo próprio texto, que nos autoriza a pedir sabedoria quando oramos. Então nos dê sabedoria para entender, para compreender, instruídos pelo Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, me acompanhe então aqui nesta reflexão sobre Daniel. Como eu vou ter aqui oportunidades para falar com você sobre Daniel hoje, amanhã e depois de amanhã, eu quero apresentar em linhas gerais esse livro e durante as minhas falas ministrar alguns blocos, alguns pedaços específicos desta obra que é singular dentro da Escritura Sagrada. Não tem nada igual Daniel na Bíblia Sagrada. Daniel é único. Você pode comparar dentre todos os demais livros, são 66 livros na Bíblia, né? Dentre os 66 livros da Bíblia protestante, não tem nada igual a Daniel. E não tem nada igual a Daniel por quê? Daniel é um livro que tem 2 línguas. Quando você estuda na escola bíblica dominical e o seu professor diz assim para você, a Bíblia é escrita hebraico no AT, grego no Novo Testamento, ele está falando corretamente. Só que tem um detalhe, com exceção de Daniel, porque Daniel não é só hebraico. Daniel tem um trecho em hebraico e tem um trecho numa terceira língua, aramaico. E se você pensasse assim comigo, pensa comigo aqui, qual é o trecho de aramaico de Daniel? Talvez a segunda parte de Daniel seja aramaica, a primeira parte em hebraico, deveria ser, mas não é. Não é assim que funciona. O trecho de aramaico de Daniel confunde praticamente todos os comentaristas. Não tem nenhum comentarista de Daniel que consiga explicar por que Daniel ficou dividido assim, deste jeito. Capítulo 1 até o 2, versículo 4, hebraico. 2, versículo 5 em diante, até o 7, aramaico. Capítulo 8 até o 12, hebraico de novo. Faz sentido essa divisão? Não faz sentido nenhum. Mas não faz sentido. 2, 4 até o 7, não faz sentido. Ela confunde todo mundo. Mas está lá, um texto que confunde a pesquisa bíblica. 2 línguas, hebraico e aramaico. Então, na hora de traduzir o texto de Daniel, a gente precisa tomar cuidado, porque aramaico é 2, 4 até 7, o resto é hebraico. Outra coisa aqui, 2 versões. 2 versões. O texto de Daniel pode ser encontrado na versão protestante, como nós estamos lendo aqui.
Agora, se você estiver perto de alguém que tem uma Bíblia católica, se tiver um católico vizinho, e você for ler Daniel na frente do católico, ou na Bíblia do católico, você vai se surpreender, porque a Bíblia católica tem mais versículos e mais capítulos. O capítulo da fornalha, que é o capítulo 3, tem 100 versículos na Bíblia católica, 100 versículos, é enorme, é gigante. Na Bíblia católica, Daniel tem mais 2 capítulos, Daniel 13 e Daniel 14. Na nossa Bíblia, a protestante, só até o 12. Na Bíblia católica, 13 e 14. Isso me deixou numa situação curiosa, Ana. Eu fui convidado para escrever um comentário sobre Daniel para uma editora católica. Estou escrevendo o comentário, estou nessa fase de produção, né, do comentário, devo entregar esse comentário no início do próximo ano para eles. Como é editora católica, eu preciso comentar os versículos que não estão na versão protestante, certo? Então está lá, dentro do meu bloco de textos para comentar, o cântico dos 3 jovens dentro da fornalha, que só tem na versão católica, o capítulo 13 e o capítulo 14. E são até histórias interessantes. São histórias interessantes. O hino que os jovens cantam na fornalha é um hino interessante, um hino bonito. O capítulo 14 de Daniel, a história lá do culto a um deus chamado Bel, que foi humilhado por Daniel, né, o capítulo 14. Né? E o capítulo 13, a história de uma jovem judia temente a Deus, que foi assediada, resolveu permanecer pura e Deus recompensou a sua pureza de coração. História bonita para contar para as jovenzinhas, as menininhas, as jovens da nossa igreja, para mensageiras do rei. Uma história bonita. Está lá, capítulo 13. São histórias inofensivas, tá? Esse bloco de Daniel aqui, ele, que não está em nossa Bíblia, não é um bloco que tenha nenhuma controvérsia teológica, nenhuma controvérsia doutrinária. São histórias que os judeus contavam, que entraram na versão da Bíblia católica. Eu costumo chamar de tradições judaicas, tradições antigas que os judeus preservaram. Não são escritura sagrada como o restante do texto, mas são histórias de devoção. São histórias que, de repente, servem para ilustrar algum aspecto da vida cristã. Né? Está lá. Vou precisar comentar esse material aí. Além das 2 versões, uma versão protestante e uma versão católica, Daniel está em lugares diferentes na Bíblia hebraica e na Bíblia protestante. Quando você pede a alguém para abrir a Bíblia hebraica, geralmente a pessoa já leva um susto, porque a Bíblia está de trás para frente, né? A Bíblia hebraica, ela começa de trás para frente. Mas não é apenas isso, não. A ordem dos livros também é diferente. O primeiro livro da Bíblia hebraica é igualzinho ao nosso. O primeiro livro da Bíblia hebraica é Gênesis. Mas o último livro da Bíblia hebraica não é o nosso último livro. O último livro da nossa Bíblia qual é? Do nosso Antigo Testamento. Do nosso Antigo Testamento. Qual é o último livro? Malaquias. O último livro da Bíblia hebraica. Alguém chega a imaginar aqui? Me ajuda aí. Pois o povo que está com memória fresca, saiu do seminário agora. Qual é o último livro da Bíblia judaica? Esdras e Neemias. É o cronista. 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias. Termina assim. E onde é que está Daniel? Está antes de Crônicas. O livro de Daniel está antes de Crônicas. Não está entre os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel. Na nossa versão, está entre os profetas. Na nossa versão bíblica, quando você, jovem embaixador do rei, aprendeu a memorizar a Bíblia, você pegou lá profetas maiores, memorizou os profetas maiores, Daniel entre eles. Profetas menores, pegou os 12 profetas menores. Muito bem, você tem na sua memória esta a estrutura canônica. Na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, Daniel não está entre os profetas. Daniel está entre os escritos, lá no finalzinho, antes de Crônicas. Porque Crônicas e Esdras termina a Bíblia hebraica. Para os judeus,
que organizaram a Bíblia hebraica, Daniel era um sábio e não um profeta. E por isso eles deslocaram Daniel desse lugar da profecia para a sabedoria, lá no finalzinho da Bíblia, junto com o cronista. Não deixa de ser curioso, né? Então, para um judeu, Daniel não é profeta, Daniel é sábio. Só que quando você lê o livro de Daniel realmente, como é que ele se identifica? Ele é sábio. No livro de Daniel, ele é apresentado de que maneira? Daniel é sábio. Ele é um dos sábios da Babilônia. Então, eles têm razão. Eles têm razão. É aqui que está no lugar errado. Aqui. Ele tem que ficar na sabedoria. Se a gente pudesse fazer um rearranjo, não podemos, deixa ele quietinho aqui, levaria junto aos Salmos, para pertinho de Jó. Pertinho de Jó está bom. Se a gente pudesse fazer um rearranjo, mas não vamos fazer não. Deixa quietinho aí no lugar dele aí, tá? 2 gêneros literários. A primeira parte de Daniel são as histórias da corte. A segunda parte de Daniel descreve o quê? Descreve as visões apocalípticas. E é tão simples de explicar isso aqui para vocês, porque é assim que nossas igrejas trabalham Daniel. Nós trabalhamos Daniel nas classes infantis. Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, Daniel 5 e Daniel 6. Toda criancinha em nossa igreja aprendeu aqui conosco a história de Daniel 1, de Daniel 2, Daniel 3, até Daniel na cova dos leões. Estava ali agora, estava ali, ó. Olha lá, estava ali. Até Daniel na cova dos leões, as criancinhas aprenderam. Eu lembro quando eu era professor de criança, nos meus tempos de seminário, enquanto eu fui seminarista, eu fui professor de criança. E eu preparava minha aula com flanelógrafo, que eu acho que hoje as pessoas nem conhecem mais o que é isso. Flanelógrafo. Povo de Deus, eu pegava os bichinhos, os leõezinhos, e colocava uma tirinha grudenta atrás para poder colar no flanelógrafo, né? E aí pegava o Daniel, colocava lá no flanelógrafo, pegava os anjinhos, colocava no flanelógrafo, ia contando a história para a criança. As criancinhas ouviam as histórias de Daniel, 1, 2, 3, 4, 5, até o 6. Agora, eu não conheço nenhum professor de criança que resolveu se aventurar na classe infantil em Daniel 7, em Daniel 8, em Daniel 9, em Daniel 11, 12. Ah, mas não dá não, meu irmão. Se você contar a história de Daniel 7 para a classe infantil, os criancinhos vão ter pesadelos. Aqueles monstros ali que saem do mar não são para criança, tá? 4 feras monstruosas. Uma vem com a comida na boca, com a coxa na boca, já vem mordendo alguém, sangrando alguém. Então, é para dar pesadelo. Daniel 7 é história para adulto. Daniel 1 até 6 vai para a criancinha. Então, você me entende quando eu digo que são 2 gêneros? São tão marcados que a maneira de usarmos Daniel na igreja é esta. Qual é a parte de Daniel que nós contamos para as classes infantis de jovens? A parte que nós usamos de Daniel normalmente, 1 a 6, e Daniel 7 a 12. Daniel 7 a 12 a gente não costuma usar. As pessoas não costumam ler com frequência. Às vezes até pula. Chega em 6, pula para o próximo livro da Bíblia. Qual é o próximo? Vai para o próximo. E Daniel 7 a 12 assusta algumas pessoas. Eu coloquei aqui na frente aqui uma estrutura para você se lembrar, né? Daniel 1 é a história dos amigos na corte da Babilônia. Daniel 2 é a história da estátua de Nabucodonosor, sonho dele. Daniel 3 são os amigos na fornalha. Daniel 4 é um outro sonho de Nabucodonosor. Daniel 5, o castigo de Belsassar, alguma coisa é escrita na parede. Daniel 6, Daniel na cova dos leões. Aí vem a parte seguinte, meus irmãos, que são os apocalipses. Os apocalipses são 4. São 6 capítulos, mas são só 4 apocalipses. Não são 6 apocalipses. Daniel 7 é um apocalipse. É a história de 4 seres monstruosos que se levantaram do mar. Daniel 8 é um outro apocalipse. Daniel 8 conta a história do carneiro, do bode. Daniel 9, a história das 70 semanas
de Jeremias, que são apropriadas em Daniel e reinterpretadas. E Daniel 10, 11 e 12, um último Apocalipse. 10, 11 e 12 é um Apocalipse só. Então não dá para você ler só o 10, só o 11 ou só o 12. Tem que ler 10, 11 e 12. Que ler só o 10 não vai entender. Só o 11 também não entende. Tem que ler 10, 11 e 12. É o último Apocalipse de Daniel. Daniel, então, tem 4 Apocalipses: 7, 8, 9 e 10, 11 e 12. Desta maneira, entendendo Daniel por meio dessa estrutura e localizando Daniel no interior do contexto histórico que eu apresentei para vocês, nós vamos entender o que o livro de Daniel nos apresentou. Começando então com o capítulo 1, que tem como tema, na minha perspectiva aqui, minha sugestão para vocês é como adorar no dia mau. Como adorar no dia ruim. Porque nem todos os dias são dias bons. Tem dia que é ruim mesmo. Há um dia festivo, há um dia bonito, mas tem outro que não é. Você não terá esforço nenhum em localizar na sua memória dias festivos, dias que você gosta de lembrar. E de vez em quando você olha para aqueles dias e se lembra como aqueles dias foram gostosos. Mas eu acredito que você também vai se lembrar, sem esforço, de dias muito ruins. Dias que você gostaria que passassem rapidamente e tão ruins que eles eram. Há dia mau e há dia ruim. A questão é que nós tentamos entender a lógica do tempo. Nós tentamos mesmo. Quando estamos no dia ruim, nós tentamos entender por que estamos no dia ruim. Faz parte da nossa natureza. Eu lembro, meu querido, que neste ano que eu vou completar 30 anos de casamento com a minha querida Elisete, eu lembro como nós começamos, eu e ela, há 30 anos atrás. 30 anos de casamento agora, Lana. Dia 18 de dezembro aqui agora. Daqui a um mês, vamos celebrar nosso 30 anos. É aniversário de quê mesmo, gente? Aniversário de bodas de pérola. Olha aí, minha irmã, muito bom. Eu preciso encontrar pérola para minha querida Elisete, então. Pérola, 30 anos de casamento. Há 30 anos atrás, eu já era seminarista no Rio de Janeiro, e ela, minha querida e doce Elisete, morava lá no interior das Minas Gerais, né? O casamento foi em Minas Gerais. Nós nos preparamos para casar desse jeito. Eu no Rio, seminarista, e ela em Minas, preparando as coisas para o casamento. Nós éramos muito jovenzinhos na época. Eu tinha 21 anos, ela tinha 22. Nós nos casamos para a época, a idade tranquila. Para hoje, eu acho que está jovem, né? Hoje, meu filho tem 26 e não fala em casamento. Não, fala não. Hoje, acho que postergamos um pouquinho essa data. Mas eu estava com 21, me casando, está tranquilo. Ela com 22, está tranquilo. Casamento preparado para acontecer no dia 18 de dezembro de 1993. Como eu estava no Rio já há 2 anos, a minha igreja aqui, muito calorosa comigo, resolveu participar do casamento. Alugou um ônibus para ir no casamento do seminarista. E o pastor, meu pastor no Rio de Janeiro, iria celebrar o casamento lá em Minas Gerais. Meus padrinhos de casamento eram tudo do Rio de Janeiro. E os padrinhos de Elisete eram lá de Minas Gerais. A cidade se chama Mantena. 12 horas de viagem de ônibus de Rio a Mantena. Eu fui uma semana antes para esperar os convidados. E no dia, acordamos bem cedo e preparamos um café para os convidados. Mas os convidados não chegaram. Café preparado e posto, mas ninguém chegou. O ônibus se acidentou um pouco antes de chegar em Mantena. O ônibus bateu perto de uma cidade de Minas Gerais chamada Governador Valadares. Ali perto do Governador Valadares, o ônibus chocou contra um caminhão. Morreram 7 pessoas. Indo para o meu casamento. 3 padrinhos de casamento morreram.
O celebrante do casamento morreu. Dia 18 de dezembro de 1993. O seminarista se casando com a jovenzinha da igreja. E o celebrante morreu, indo para o casamento. O casamento civil já tinha acontecido. A gente iria vir para o Rio de qualquer maneira. A gente improvisou uma cerimônia lá com os colegas da região, as pessoas que estavam na região. E voltamos logo para o Rio de Janeiro para atender as pessoas que não continuaram a viagem, que voltaram para o Rio. Chegamos um pouco antes, inclusive, deles. Primeira noite de casamento com ela, eu passei dentro do ônibus. A segunda noite de casamento, eu passei no velório das pessoas que haviam falecido. Na terceira noite de casamento, a gente não sabia para onde ir, porque a pessoa que cedeu a casa para a lua de mel tinha se acidentado no ônibus e não podia mais ceder a casa. Não tínhamos lugar para ficar. A gente pensou, vamos voltar para Minas, a casa dos pais. O seminário não tinha entregar em um apartamento para a gente, só ia entregar 30 dias depois. Voltar para a casa dos pais. Não, vamos ficar no Rio mesmo. Ajudar as pessoas que estão aqui nesta igreja sofrendo. Perderam o pastor e os membros, 6 membros da igreja morreram. A gente queria ficar para ajudar, mas não tinha onde ficar. Então a igreja nos emprestou para morarmos nos 30 primeiros dias de casamento, o lugar onde nós velamos os corpos. Eu morei com a minha esposa por 30 dias, os primeiros 30 dias de casamento, desses 30 anos de casamento, no lugar onde velamos 7 pessoas. Dias difíceis de viver. Dias doídos de viver. Esse dia dói. Lembrar dele dói. Machuca. Até alguns anos atrás, a minha esposa chorava quando havia fita de casamento. Essas coisas machucam e marcam a gente. Nem todo dia é dia bom, porque tem dia que a sombra da morte passa por nós. Alguém morre do nosso lado, a saúde vai embora, um acidente acontece. O Josias, o rei temente a Deus, morreu. Quem ficou no lugar dele foram filhos que não temiam a Deus como ele temia. O Joaquim só ficou 3 meses no trono. O Joaquim foi deposto pelo Nabucodonosor. O Sedecias não prestava. As coisas iam de mal a pior. Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, não sobra ninguém. Pega esse grupinho de jovens aqui e leva embora. E os pais desses meninos morreram. Eles estão... Está dando microfonia aqui? Preciso mudar de lugar, talvez? Não, está tranquilo? Eles estão, nesse momento aqui, no palácio do homem que mandou matar seus pais, que destruiu sua cidade, que destruiu o seu país. A memória desses meninos aqui está machucada, maltratada. Como adorar a Deus aqui, onde nós estamos? Depois de tudo de ruim que nos aconteceu. Adorar a Deus depois de coisas muito boas, agradáveis, meu irmão, não é tão difícil assim não. Adorar a Deus depois que você passou no concurso é muito fácil. Adorar a Deus depois que você recuperou a saúde é tranquilo. Adorar a Deus depois que você conseguiu um emprego é coisa boa. Adorar a Deus no dia ruim, aí é complicado. Quando as coisas não vão bom, é complicado. No dia da morte, é complicado. Eu estou diante de um texto, então, que me apresenta uma pergunta. Como é que eu vou adorar a Deus aqui neste lugar? Ele começa contextualizando, né? O ano de 586 é um ano dramático, não tem templo para adorar a Deus, não tem mais capital, não tem reino, não tem rei, não tem sacerdote, não sobrou ninguém. Como é que nós vamos manter a fé deste jeito? Como é que nós vamos cultuar a Deus se não temos nem mais os instrumentos, a estrutura de adoração? Esse povo, durante 400 anos, aprendeu a adorar a Deus deste jeito aqui, ó, no templo, construindo ali as coisas em torno do templo, fazendo sacrifício, levando o animalzinho. Quando eles perguntavam
desde pequenininhos aos seus pais, como adorar a Deus. Sabe como é que o pai falava? Pega o animalzinho, leva no templo, queima lá no altar. Era assim que eles aprenderam. É deste jeito que eles sabem adorar a Deus. E agora? Não tem templo, não tem mais altar, não tem mais lugar para sacrifício. Eles estão no cativeiro, não estão em Jerusalém, não estão no Monte Sião. A única coisa que eles podem fazer nesse lugar aqui é sentar perto do rio e chorar. Como adorar a Deus aqui? Pois bem, neste contexto, nós aprendemos por meio da história de Daniel, que apesar de tudo, de todo o drama que eles estão vivendo, não é uma história doce, não é uma história meiga, é uma história de sofrimento, é uma história de dor, de morte, de violência. Daniel e seus amigos foram violentados no sentido de que eles foram raptados do lugar onde moravam e foram levados para a Babilônia. Eles não estão lá a passeio, meu irmão. Eles estão lá contra a vontade. É possível que alguns desses tenham sido acorrentados para serem levados até aquele lugar. Não foram de boa vontade. Você não ganhou uma viagem para algum lugar e está indo alegremente. Não, você está lá contra a sua vontade, separado de seus pais. E nesse novo contexto, difícil para esses meninos, eles aprendem que Deus está com eles lá também. Deus não precisa de templo para ser adorado. Deus não precisa de altar para queimar sacrifício para Ele. Deus pode ser adorado de qualquer lugar, inclusive da casa, do palácio do seu raptor. É o que vai acontecer aqui. Daniel decide, com seus amigos, preservar a fé. É uma decisão difícil para ele, mas ele decide. E ali na corte da Babilônia, eles enfrentam dois desafios muito pesados. Não são desafios leves, não, tá? Além de toda a dor que eles carregavam na memória, eles enfrentam dois desafios. Primeiro desafio, eles são obrigados, eles são forçados a se aculturarem. Nesse caso aqui, essa aculturação vai envolver troca de nomes. O nome de Daniel vai virar Beltesazar. Ananias vai virar Sadraque. Misael, Mesaque. Azarias, Abdenego. E estes nomes não são inocentes. Quer ver o significado de cada um deles? Beltesazar é um nome em homenagem ao deus Bel, que é um deus da Babilônia. Sadraque é um nome a uma divindade local. Misael também é o Mesaque, no caso agora, né? É uma homenagem a outra divindade local. Azarias, que virou Abdenego, significa servo de Nabu, outra divindade local. São muitos os deuses babilônicos, pastor? São muitos. Não são poucos, não. Quem costuma trabalhar com história da religião mesopotâmica, costuma dizer que esses deuses babilônicos chegam a centenas. Não é pouca coisa, não. São muitos deuses ali naquele contexto. E eles logo são apresentados à seguinte realidade: você não é mais Daniel, você é Beltesazar. Aqui você vai ser servo de Nabu, Marduk, Aku, ou qualquer outro deus que eles precisam ali reverenciar. Eles têm a opção de rejeitar estes nomes? Não, não tem. Você vai perceber que daqui para frente, eles são chamados por estes nomes. É um desafio e tanto, não é? É um desafio para eles guardar a própria fé, enquanto tem gente querendo mudar a identidade desses meninos. Mas apesar deles não poderem escolher o próprio nome, eles decidem escolher a própria comida. Não, comer, eu vou escolher o que comer. Não vou comer do que vem da mesa do rei. Não vou beber do que vem da mesa do rei. Eu vou escolher a minha própria comida. Por isso, Daniel faz um teste. Qual é o teste de Daniel? Daniel quer comer só verdura e água. Beber água, comer verdura. Para que Daniel quer fazer isso? Daniel quer fazer isso para preservar
a própria dignidade neste contexto aqui. Já tinham trocado o nome dele. Se definissem o que ele comeria, daqui a pouco Daniel iria desaparecer, a sua relação com Javé iria sumir, e quando ele faz esta opção, ele está se voltando para as tradições judaicas dos seus pais, que diziam que comida é importante. Se você se lembrar do Pentateuco, talvez 10 a 15% do Pentateuco tem a ver com comida, coisas que os judeus podem comer e coisas que os judeus não podem comer. Então, comida era importante para o judeu. É tão importante que até hoje o judeu não compra carne em qualquer açougue, não compra comida em qualquer lugar. Tem uma comida própria para judeu que eles chamam de comida kosher. Comida é uma coisa importante para judeu. Segundo eles, nessa perspectiva judaica, definindo o que comer e comendo uma comida diferente, nós preservamos, na cabeça deles, né? Eles preservam a própria identidade, apesar de mudar de nome, mudar de roupa, mudar de contexto. Comida é uma coisa que serve para preservar a identidade deles. Não, comer, eu decido. O que eu vou comer, eu decido. Você, Nabucodonosor, não decide o meu almoço, nem a minha janta, nem o meu café da manhã. Ele escolheu a verdura e água. Por quê? Porque alguma lei nesse aspecto no Antigo Testamento? Não. Aqui foi uma escolha arbitrária. Eu quero entender que é uma escolha arbitrária de Daniel. É a comida que ele entendeu que poderia comer sem se contaminar. Porque qualquer outra comida viria da mesa do rei. Verdura e água, o rei não comia, meu irmão. Os reis desta época não comem verdura e não comem água. Os reis desta época bebem vinho. Vinho é a bebida destes homens aqui, tá? Água não. E verdura também eles não comem. Não é parte da dieta alimentar destes reis, verdura. Estes reis basicamente comem pão e carne. Verdura não come. Então, Daniel quer comer o que o rei não come. O que o rei não come? É isso, eu vou comer o que o rei não come. Água e verdura. É claro, você me entende que isso aqui não é nenhum tipo de dieta orientada ou sugerida por Daniel para você. Você sabe que se você comer verdura e água, vai faltar alguma coisa na sua dieta. Só verdura e água vai faltar. Uma saladinha para jantar não tem problema. Mas se você janta só salada, almoça só salada, café da manhã só salada, vai faltar alguma coisa no seu corpo. Em algum momento ele vai pedir mais alimento. É bom lembrar que nós não podemos, mesmo que seja saudável, comer um tipo de alimento só. Daniel, então, resolve fazer um teste. E esse teste é um milagre. Ele não ficou doente. Apesar de ele, contra todas as orientações médicas da atualidade, comer só verdura e água, durante esse período, ele ficou mais gordo. A palavra é exatamente essa. Ficou mais gordo. Ele se desenvolveu. Por que ele se desenvolveu? O texto está mostrando para nós o milagre. É Deus que está promovendo a saúde neste jovem aqui. É Deus que está promovendo a saúde mental e a saúde física destes jovens aqui. Para terminar, qual é o segundo desafio que eles enfrentam aqui? O segundo desafio é a universidade. Eles precisam se matricular na Universidade da Babilônia. Eles precisam se inscrever na Universidade da Babilônia. E lá na Universidade da Babilônia eles vão estudar o quê? As coisas que a Babilônia estuda. A história da Babilônia, os deuses da Babilônia, os astros, os babilônicos gostavam de estudar os astros. As histórias bíblicas, eles não vão estudar no currículo da Babilônia. É muito difícil se perder neste contexto. Uma das coisas mais difíceis para os pais da atualidade é quando o filho vai para a universidade. Como pastor de igreja, já vi muita mãe, muito pai triste porque o filho vai para a universidade e perde a fé. O filho vai para a faculdade e abandona a igreja. Se matricula, faz um culto de gratidão a Deus porque passou no vestibular. Aquele foi a última vez que eu vi aquele jovem, nunca mais vi. Não voltou mais à igreja depois que foi para a faculdade. É claro que tem curso e curso, né? Tem cursos que são mais difíceis para preservar a fé. Tem até pesquisa sobre isso, pastor. Um colega meu fez uma pesquisa recente sobre essa. O maior índice de ateus e agnósticos
dentro dos cursos universitários brasileiros. Você imagina quais são? Quais são os cursos? O maior índice de ateu e agnóstico dentro dos cursos universitários brasileiros está, em primeiro lugar, sociologia. Em segundo lugar, história. São os historiadores. Mas primeiro, sociologia. Primeiro, não é com a gente, são sociólogos, né? É o maior índice de ateísmo e perspectiva agnóstica entre alunos matriculados em universidades do Brasil. Sociologia e história. Então, quando o seu filho decide, imagina você, pai de um adolescente, chega, mãe, pai, eu vou fazer faculdade. Vai, meu filho, o que você vai estudar? Sociologia. Aí você vai dar um frio na espinha, né? Vai lembrar dessa palestra, dessa aula aqui, vai lembrar dessa fala aqui. Ai, Jesus, e agora o que eu falo? Não, sociologia não. Escolha outro curso. História, então. Piorou. Outro curso. Tenta uma engenharia. Tenta uma engenharia. A engenharia é um dos mais neutros, tá? Nesse aspecto de... Na pesquisa nós chamamos de secularização, que é a perspectiva de afastamento dessa juventude. Chamamos de secularização. Um dos cursos com menor índice de secularização é o de engenharia. E o maior índice de secularização é a sociologia. Aí, ó, pai, mãe, você que está me ouvindo já sabe, né? Na hora de sugerir os cursos para o filho, né? É difícil. O currículo da Babilônia afasta de Deus. O currículo da universidade afasta de Deus. Afasta. É difícil preservar a fé lá dentro. Daniel conseguiu. Terminou o período. Quando ele se forma, aparece diante de Nabucodonosor. Nabucodonosor o reconhece como o mais saudável e o mais sábio. Mas aqui, me entenda aqui. Quem deu sabedoria para Daniel? Não foi o currículo da Babilônia. Quem deu sabedoria para Daniel foi Deus. A sabedoria não veio da faculdade da Babilônia, veio de Deus. É Deus que deu a sabedoria. Isso não quer dizer que você agora vai dizer para o seu filho assim, não vai para a faculdade. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo sabedoria de verdade não vem do livro, não vem do papel, não vem do computador. Sabedoria de verdade vem do alto. Desce do alto. É por isso que o próprio texto bíblico, ao falar sobre sabedoria, vai dizer, quem tem falta de sabedoria, pede a Deus, que Deus dá, liberalmente e sem censura. Porque sabedoria é um negócio, meu querido, que vem de cima, não vem do livro, não vem do papel. Nós aprendemos com Daniel aqui, que sabedoria para viver a vida, Deus dá. Deus não nos abandona. As consequências da fidelidade, então, de Daniel. Não havia ninguém como ele e seus amigos. Olha que eles são jovens raptados. Mas não há ninguém como eles ali na Babilônia. Daniel vai exercer um cargo público na Babilônia por 50 anos. Supervisor, governador, 50 anos. Ele não fugia de desafio de trabalho. Ele era um funcionário público aqui na Babilônia. Ele não se afastou do contexto da Babilônia e tentou até ajudar a Babilônia. Ajudar aqueles que haviam levado o cativo e destruído o seu povo. Ele tentou ajudar. Afinal de contas, se ele não quisesse ajudar, não seria governador. Ele foi governador. Ele entendeu que poderia ajudar os seus próprios raptores. E principalmente, meu querido, aqui, ó, sabedoria para saber o que pode ser mudado. O que precisa ser adaptado. E o que é preciso resistir. Tem coisa que não dá para mudar, mas tem coisa que dá. Tem coisa que pode adaptar, tem coisa que não dá para adaptar. Tem coisa que é preciso resistir, mas tem coisa que você entende que, nesse caso, não dá para fazer nada a respeito. A questão, por exemplo, lá da faculdade e da mudança de nome, Daniel não podia fazer nada a respeito. Tinha que aceitar. Mas a comida, não. A comida, ele disse, eu como o que eu quiser comer. Eu bebo o que eu quiser beber. É preciso sabedoria para fazer resistências cotidianas. E Daniel nos mostra aqui, deste jeito. Para concluir a minha fala para vocês, é possível crescer neste mundo, mesmo sendo um mundo
cheio de dores e de dificuldades. É possível passar pelo dia mau sentindo a presença de Deus mesmo na dor e no sofrimento. A tentação nossa é buscar saber as causas de todas as dores e de todos os sofrimentos. E nós não vamos saber. Eu lembro que quando eu estava no ano subsequente àquele acidente, no específico aniversário de casamento, um ano depois, eu estava com Elisete indo para a mesma igreja. Peguei a minha querida esposa, entramos no ônibus e fomos para a igreja adorar a Deus. 5 da tarde, pegamos o ônibus. 5h30, o ônibus passou em frente ao Meyer. Entrou um assaltante, deu voz de assalto, trocou tiro com outro passageiro. E eu fui baleado naquele ônibus. Há uma semana de completar o aniversário de casamento. O aniversário de casamento era dia 18, o assalto e esse incidente no ônibus foram dia 11 de dezembro. Eu passei o aniversário de casamento no hospital, baleado, depois de uma cirurgia. E ali eu recebi algumas visitas. Entre as visitas que foram lá tentar me consolar, um grupo de crentes de uma outra denominação que queriam conversar comigo, perguntar o que eu estava fazendo ali, o que eu era. Boa parte das pessoas que estavam comigo naquele hospital, era um hospital público, vinha de algum contexto complicado. Eu tinha no meu quarto gente que foi baleada em assalto, mas em outro contexto, assaltante baleado em assalto. Eu tinha no quarto ali gente que sofreu um acidente com uma granada. Estava manuseando uma granada, a granada explodiu e estava lá no quarto comigo. Então, você imagina os meus colegas de quarto, né? Eram esses mesmo. São esses. Então, quando esse povo chegava para poder evangelizar no hospital, eles perguntavam: quem é você? Baleado, pensava o quê? Um assaltante, um bandido, essa coisa toda, né? Não, eu sou seminarista. Eu não batia na cartilha, não cabia na cartilha. Na cartilha, quem estava ali era assaltante. Na cartilha, quem estava ali não era seminarista, porque seminarista não pode ser baleado. Seminarista não pode passar por essa experiência. Seminarista não pode. Por quê? Porque coisas boas não acontecem com pessoas que atendem o chamado de Deus e que vão para a obra. Não, meu irmão, você está errado. Acontece sim. Seminarista, pastor, missionário, adoece, sofre acidente, se machuca, família morre. Acontece com todo mundo, inclusive com os chamados e vocacionados por Deus. Acontece com o crente em Jesus Cristo. O crente também passa pelo dia mau. Daniel aqui é servo temente a Deus. Passou pelo dia mau. Não há nenhuma garantia que você não vai passar pelo dia mau. Então, que palavra que eu posso dar para você? Deus vai estar com você no dia mau. Essa eu posso dar para você. Essa eu garanto para você aqui agora. Porque Ele prometeu. Deus estará com você no dia mau. Ele vai estar com você segurando a sua mão. Do lado de você, na cama. Deus vai estar com você. Agora, dizer para você que você não vai passar por esse dia, não tem como prometer. Porque a Bíblia não promete. E quem promete é falso profeta. Como aqueles que prometeram para Sedecias lá, resiste porque Deus vai estar do seu lado. Pois bem, o que aconteceu com Sedecias? Você sabe o que aconteceu com Sedecias, né? Está no texto bíblico. Nabucodonosor veio, pegou Sedecias, furou os 2 olhos dele. Antes de furar os 2 olhos dele, matou todos os filhos de Sedecias na frente dele. Depois levou para o cativeiro com os olhos furados. Coisas ruins acontecem conosco também. Mas a promessa de Deus é que Deus vai estar conosco lá. E mais ainda, aprendemos no livro de Daniel que é possível crescer no dia mau também. Quando as coisas estiverem ruins, ainda assim é possível crescer e se desenvolver. Ainda assim é possível sair maior do dia mau do que você entrou no dia mau. De certa maneira, é possível dizer que o dia mau pode até trazer algum benefício. Dói dizer um negócio desse, mas também é bíblico, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, meu irmão, até assalto contribui.
Até tiro contribui. Até acidente contribui. Até morte contribui. Até doença contribui. O que é o que a Bíblia diz? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. No sentido de quê? Que você se desenvolve, cresce, aprende mais de Deus. E dá para dizer, depois de passar pelo dia mal, o que Jó disse. O que Jó disse depois de passar pelo dia mal? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus nos abençoe.